Olá a todos, bem-vindos ao canal de Mocho. Vou neste vídeo resolver uma dúvida que um aluno meu me enviou para o e-mail. O desafio consiste então no seguinte: isto dentro do 10º ano, no tema da geometria. O exercício é este: considera então a equação seguinte, que é 2x menos raiz de 3x menos 1, tudo a multiplicar então por raiz de 3x menos 6 igual a 0. Os comprimentos do lado do retângulo são soluções da equação. Ok, isto aqui é fundamental. O comprimento dos lados do retângulo são as soluções da equação anterior, desta equação que estás a ver aqui. Qual é o valor da área do retângulo? Ok, então a área do retângulo será exatamente comprimento vezes largura, né? A área do retângulo ABCD será então dada por o comprimento vezes a sua largura, ou seja, AD vezes CD. E como é que vais determinar então estes comprimentos aqui do retângulo? É exatamente nesta informação que dizem aqui. Os comprimentos do lado do retângulo são as soluções da equação. Se são as soluções da equação, vamos então resolver a equação. Isto é uma equação de segundo grau. Há de dar um x igual a A, né? E há de dar outra solução x igual a B. E exatamente o comprimento do retângulo há de ser este A e a largura há de ser este B, ou vice-versa. Né? Vamos ter então que resolver a equação. E as soluções serão então os comprimentos aqui dos lados consecutivos do retângulo. Vamos então proceder à resolução da equação. Teremos então o seguinte: 2x menos... E é assim, eu não gosto muito desta escrita, raiz de 3x. Eu prefiro escrever x raiz de 3. Isto porque ao escrever assim, podes cair na dúvida, pensar que o x está debaixo da raiz, coisa que não está. Então vou mesmo escrever x raiz de 3. Menos 1, tudo então a multiplicar por x raiz de 3. E repara, ter raiz de 3 vezes x é a mesma coisa que ter x raiz de 3. Só estou a aplicar aqui a propriedade comutativa mesmo por causa de não gerar confusão. O x não está debaixo da raiz. Ok? Menos 6 e isto será então igual a 0. Bem, esta equação já está assim bem encaminhada, porque tens aqui uma multiplicação igual a 0. Não é? Eu posso aplicar o anulamento do produto, ou seja, A vezes B igual a 0. Isto só acontece só se o A for igual a 0, né? Ou o B for igual a 0. Neste caso, o teu A há de ser exatamente este termo que tens aqui e o B é este. Né? Então, para esta multiplicação dá 0, ou 2x menos x raiz de 3 menos 1 é igual a 0, ou então o x raiz de 3 menos 6 é igual a 0. E vamos então proceder aqui à resolução de cada uma destas equações. Ficamos aqui com duas equações do primeiro grau. Bem, em termos constantes, tiramos para o segundo membro. Atenção que isto é equivalente, né? Ficas então com 2x menos x raiz de 3 igual a 1 menos 1 a passar, né? Fica mais 1. E aqui fica x raiz de 3 igual a 6. Talvez tenhas experienciado alguma dificuldade na resolução desta equação. Não sei se chegaste aqui, mas aqui podes ter tido algumas dificuldades. Isto resolve-se da seguinte forma. Tu tens aqui, este x tem um coeficiente, que é o 2, que é um coeficiente racional. E este x tem aqui um coeficiente irracional. Como é que eu posso juntar então estes dois coeficientes? Não é? Porque eu tenho que resolver isto de alguma forma. Sempre tens uma situação deste tipo, ou seja, um coeficiente racional e um coeficiente irracional, tu vais resolver isto desta forma. Isto será equivalente, então colocas o x em evidência, abres parênteses e tentas igualar este termo, né? O x já lá está, então isto fica 2, menos, e o x já lá está, fica raiz de 3. Isto igual a 1. Ao resolver isto, né? Agora este valor aqui, o 2 menos raiz de 3, está a multiplicar pelo x, então eu posso encarar isto como sendo um bloco que está tudo a multiplicar pelo x e passa então para o segundo membro a dividir, né? Então isto fica x igual a 1 sobre 2 menos raiz de 3. Ou isto fica aqui x igual a 6 a dividir por raiz de 3. Okay? Agora já tem aqui as soluções. Será esta e será esta. O que eu vou fazer aqui num cálculo auxiliar é simplificar estas expressões. Ou seja, no fundo eu vou racionalizar. Isto vai me dar jeito depois a nível das operações da área. Okay? Então eu vou pegar neste valor e vou então racionalizar aqui o denominador, neste caso e neste.
vou fazer aqui nesse slide à parte. Ok? Tens então aqui que o x é igual a 1 sobre, e teríamos o quê? 2 menos raiz de 3. Tens aqui então 2 menos raiz de 3. Ou o x é igual, e penso que é 3 sobre a raiz de 6, se não estou em erro. Não, é 6 sobre raiz de 3. Ok, tudo bem. Teremos então aqui 6 a dividir pela raiz de 3. 6 a dividir pela raiz de 3. Ok, vou então fazer aqui então os cálculos auxiliares. Vou pegar aqui então neste quociente, ou seja, 1 sobre 2 menos raiz de 3, e vou então fazer a racionalização do denominador. Tens aqui uma diferença, vais ter que aplicar então o conjugado para fazer a racionalização. Multiplicamos e dividimos pelo conjugado, aqui 2 mais raiz de 3, e em cima a mesma expressão, 2 mais raiz de 3. Só assim aqui estão e ficamos então com o mesmo valor que temos aqui. Bem, isto será então igual. Em cima irás aplicar a propriedade distributiva, ou seja, 1 vezes 2, 1 vezes raiz de 3, não há dúvidas, né? Isto fica 2 mais raiz de 3. Aqui em baixo, sempre que multiplicas pelo conjugado, tu tens uma situação deste tipo, a mais b vezes a menos b. Isto dá sempre a quadrado menos b quadrado. É o tal caso notável da diferença de quadrados. Sendo assim, ficarás então com 2 ao quadrado. Repara, isto é o teu a e isto é o teu b. O a e b aqui do caso notável. Okay? Ficas então com 2 ao quadrado menos a raiz de 3 ao quadrado. Isso será então igual a 2 mais raiz de 3 a dividir, e 2 ao quadrado é 4, menos, e aqui o quadrado simplifica com a raiz, ou seja, menos 3, o que dá exatamente igual a 2 mais raiz de 3 a dividir por 1, ok? Então fica mesmo assim, 2 mais raiz de 3. Agora vou racionalizar a outra solução, que seria esta. Ok, então tu tens 6 a dividir pela raiz de 3. Nesta racionalização não é necessário aplicar o conjugado, basta multiplicar e dividir pela raiz de 3, e será então igual a 6 raiz de 3 a dividir pela raiz de 3 elevado ao quadrado, né? Porque é a raiz de 3 vezes a raiz de 3. O quadrado simplifica com a raiz e ficas com 6 raiz de 3 a dividir por 3. Podes ainda fazer a divisão do 6 a dividir por 3, que dá exatamente 2. Então tens aqui outra solução racionalizada que dá exatamente 2 raiz de 3. Então são essas as duas soluções, ok? 2 mais raiz de 3 e 2 raiz de 3. Voltando então aqui, esta situação será equivalente, eu dizer que isto é x igual a 2 mais raiz de 3, seria a primeira solução, ou x igual a 2 raiz de 3. Deixa-me só confirmar se são estas as soluções, mas eu penso que sim. 2 mais raiz de 3 e 2 raiz de 3. Tudo bem. Tens então aqui as soluções. E repara, estas soluções da equação são exatamente os teus comprimentos aqui do retângulo. Será o comprimento e será a largura. Então, repara numa coisa. 2 mais raiz de 3 é maior do que 2 raiz de 3. Então traz aqui no comprimento 2 mais raiz de 3. E traz aqui na largura 2 vezes a raiz de 3. Okay? Agora é só aplicar então o conceito de área. Tens aqui. Então, a área do retângulo ABCD será exatamente igual ao comprimento vezes a largura, ou seja, tens 2 mais raiz de 3, e isto tudo a multiplicar pela largura, que são 2 raiz de 3. Como é que resolves isto? Vais ter que aplicar a distributiva. Isto vezes este, e este vezes o segundo. Então a área do teu retângulo ABCD será exatamente igual 2 raiz de 3 vezes 2, ou seja, dá 4 raiz de 3, mais, né? Mais 2 raiz de 3 vezes a raiz de 3, ou seja, 2 raiz de 3 vezes a raiz de 3. Então, isto fica, a área do retângulo ABCD é exatamente igual a 4 raiz de 3, e agora, fazendo aqui esta multiplicação, tens o quê? Tens 2 vezes a raiz de 3 ao quadrado, que pode então simplificar o quadrado com a raiz, e ficas exatamente com 2 vezes 3, que dá 6. Okay? Então tens aqui a área do teu retângulo. Ok? Fica então aqui a sugestão de solução. Tem cuidado, cuidado não, atenção quando te dizem que qualquer coisa é solução da equação. Então é mesmo resolver a equação
e obtém-se as soluções, neste caso seriam então os comprimentos do retângulo, é exatamente isto que aqui te dizem. Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Continua a mandar dúvidas, um grande abraço.